Olá, paz seja convosco, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento e compartilhe com a sua família, com os seus amigos, com a sua célula, com a sua congregação, com a classe da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos lendo já pela segunda vez a Bíblia toda aqui no canal. Não é apenas lendo, é lendo e explicando. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, o capítulo hoje é João, Evangelho de João, capítulo 18. Esse é o nosso cronograma. Já fizemos isso uma vez, vamos repetir mais ou menos, né? Na mesma linha. Lembrando que eu estou fazendo agora em dois horários, às 17 e às 19 horas. Pode ser que eu mude esse horário das 19, estamos em teste ainda com o YouTube para ver os acessos, e pode ser que eu faça de manhã também, tá bom? Mande sua sugestão, participe também dessa live e pode mandar ideias também para o pastor João Neres, para que nós venhamos a aperfeiçoar a cada dia. Glória a Deus. Vamos que vamos para a leitura do capítulo 18 de João, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto. Horto é jardim, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Olha que coisa interessante. Como é triste, né, ser traidor. Traidor conhecia o lugar onde ele sempre estava, o local do culto, o local da célula, da reunião, o local da comunhão, o local que eles estavam sempre juntos. E o traidor, o texto faz questão de dizer que o traidor também sabia onde era aquele lugar e vai levar os soldados ali. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Ele veio pronto para entregar o Senhor Jesus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Jesus foi na direção dos algozes, daqueles que iriam prendê-lo. Mas ele não estava se escondendo, ele não estava fugindo, ele sabia para que veio. Então, antes que chegasse a ele, ele mesmo foi e disse: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disseram-lhes, disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Bem, a primeira vez disse: Judas, que o traía, sabia o lugar. Segunda vez diz: Judas, que o traía, estava com eles, estava do outro lado, passou para o lado do inimigo. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Que palavra poderosa! Porque quando ele diz sou eu, quando ele disse sou eu, foi tanto poder que eles caíram por terra. Ele disse sou eu, é como se dissesse é o eu sou aquele que fala contigo, samaritano. Eu sou o que sou. Ele disse sou eu. Os soldados caíram por terra. Vamos lá. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: Quem buscais? E eles responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, buscais a mim, deixai ir estes. Olha só, que amor. Jesus disse: Se sou eu que vocês procuram, libere os discípulos. Deixou que os seus discípulos fossem embora, sãos e salvos. Isso é atitude de
do bom pastor, né? E todo aquele que quiser ser discípulo de Cristo tem que fazer como ele. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Pedro vai sempre querer dar o jeitão brasileiro dele, né? Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Não foi a esquerda, orelha direita. E o nome do servo era Mal. Olha, qual a importância que tem esse texto? Porque a Bíblia faz questão de dizer o nome do servo e diz que foi a orelha direita. Porque o sumo sacerdote, quando assumiu o cargo, e que eles iam efetuar o ritual no tabernáculo e agora no templo, ele colocava sangue do cordeiro na orelha direita, no polegar direito e no polegar direito do pé. Então, Mal, como servo do sumo sacerdote, poderia vir a ascender o cargo eclesiástico. E sem a orelha direita, ele não poderia. E olha o que Jesus vai fazer. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Ou seja, Pedro, calma Pedro. Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Jesus disse, Pedro, é isso que eu vim fazer ao mundo. É a entrega, massa, só receber. Glória a Deus. Vamos lá. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Prenderam e o maniataram. Levaram pronto para ser julgado. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então era tudo em família, né? Parece até algumas instituições que nós conhecemos. Conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, era Anás e Caifás, né? Que era o sumo sacerdote daquele ano. Ou seja, o sumo sacerdote tinha o poder de fazer um julgamento eclesiástico a nível jurídico e poderiam até apresentá-lo, né? Dizendo que ele teria feito alguma coisa, por exemplo, contra o templo, e aí o romano aceitava a denúncia e condenava o acusado. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo, ou seja, ele profetizou sem saber. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Não diz o nome do outro discípulo aqui, provavelmente não é João. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote. No final, João diz assim, o outro discípulo a quem Jesus amava. Pode até ser ele, mas aqui não podemos afirmar, né? Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. 17. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Pedro negou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também, ou seja, sentou-se na roda dos escarnecedores. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, ou seja, eu não estou entendendo. Eu estive com vocês todos os dias, ensinei na sinagoga, no templo,
onde os judeus sempre se ajuntavam, se ajuntam, e nada disso em oculto. Ou seja, por que eu estou sendo julgado aqui se eu nunca fiz nada em oculto? Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Um servo, um apresentado, né? Um subserviente, para não falar outra palavra aqui, ó, deu um soco em Jesus. Já pensou? Porque achou que Jesus foi desrespeitoso para com o sumo sacerdote. Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Que coisa, né? Que cordeiro manso é Jesus. Ele está dizendo: Não fiz nada de errado. Se eu fizesse o mal, você poderia me ferir, mas por que me feres? E Anás mandou maniatado, ou seja, amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se, na fogueira errada, né? Aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos? Ele negou e disse, não sou. Enquanto Jesus, quando foi preso, disse aos soldados, sou eu sou. Pedro disse, eu não sou. Ah, Pedro, não era você que disse que todos poderiam negar, menos tu? Pois é, mas quando a coisa apertou, ele disse, eu não sou. Tem crente que diz que é, mas quando o negócio aperta, ele diz, não, não é eu não, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe, não te vi eu no horto com ele? Só ressaltando aqui na orelha que Jesus colocou a orelha no lugar, né? Eu li esse versículo. Jesus colocou a orelha no lugar e curou, para que o servo não ficasse prejudicado. Finalmente, não te vi no horto com ele, e Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Logo o galo cantou. Depois levaram, aqui porque foi a terceira vez, logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa do Caifás para a audiência. Era pela manhã cedo e não entraram na audiência, mas para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Que ironia, né? A religiosidade faz isso. Os hipócritas estavam entregando o Filho de Deus sem culpa, sem pecado. Mas para não se contaminarem, não entraram na audiência, porque iam comer o cordeiro da Páscoa, que era apenas um tipo, e o antítipo, que era Jesus, aquele em quem se cumprem todas as profecias, eles estavam entregando para a morte. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação fazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma, ou seja, nós queremos que alguém mate por nós. O religioso é aquele que tem a cara de pau, a hipocrisia de dizer, não, nós não matamos, nós só mandamos alguém matar por nós, porque nós somos santos. É isso que ele está dizendo. A nós não convém matar, mas está entregando para o romano matar. É mais covarde do que o romano. Por isso, quando perguntaram para Mel Gibson sobre o filme Paixão de Cristo, criou-se uma polêmica, quem matou foi os judeus ou foi os romanos? A Bíblia deixa claro, foram os judeus. Mas Mel Gibson disse, olha, nós o matamos. E é certa essa resposta. Fomos todos nós com os nossos pecados. Mas quem providenciou a execução
foi o judeu, porque foi eles que levaram, né? O Império Romano, através do seu Ministério da Justiça da época, que era o governador, fazia tudo, ele era executivo, legislativo e judiciário, ele condenou, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou te disseram tu outros de mim? Ou seja, essa pergunta é sua mesmo, governador? Ou alguém mandou o senhor fazer? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Ou seja, teus amigos, teu povo, te entregou a mim. O que fizeste? O que você fez? O que você arrumou? Respondeu Jesus. Respondeu Jesus: O meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, elejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, observe essa expressão, mas agora, o meu reino não é desse mundo. Agora, porque um dia será. Agora, o meu reino não é daqui. 37. Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho crime algum. Ou seja, esse homem não tem nenhum crime. O que trouxeram para mim? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Olha só a opção. Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Barrabás era um ladrão. Barrabás era um assaltante. O povo deixou de escolher Jesus, o Filho de Deus, e o trocou por um salteador. Essa foi a explicação do capítulo 18. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 18. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que assiste essa live. Eu entrego em tuas mãos a vida dos teus servos. Oro pelo Brasil, oro por Israel e oro pela nossa cidade, pelas nossas famílias, assim, em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Vamos ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.